O nascimento do MPLA. Aos 10 de dezembro, o MPLA comemora o aniversário do seu nascimento, um marco importante na luta de libertação nacional e emancipação dos povos africanos. Nos anos 40, os africanos de um modo geral e os angolanos em particular perfilhavam ideias independentistas. Foi na Conferência de Bandungu, em 1954, em que os povos da África e da Ásia se reuniram e definiram uma nova estratégia de luta comum a favor da paz e das independências nacionais. É neste contexto que, a 10 de dezembro de 1956, se funda o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. No manifesto do seu surgimento, o MPLA procede a uma análise da situação em Angola, tendo, entre outras orientações, concluído que o colonialismo português não cairá sem luta. Esta luta, no entanto, só alcançará a vitória através de uma frente única de todas as forças anti-imperialistas de Angola e do mais amplo movimento popular de libertação de Angola. O ideal de libertação levou à formação de grupos clandestinos, nomeadamente o PLUA, em 1953, MINA e o MIA, que levaram a cabo atividades de esclarecimento, propaganda e agitação política, tendo em mente os objetivos subjacentes no manifesto. Em resposta a esta crescente organização dos patriotas angolanos, o colonialismo português reforçou o poder policial, deteve e deportou vários nacionalistas angolanos, dentre os quais se destacam os integrantes do célebre Processo dos 50. Às prisões e deportações associaram-se os levantamentos de camponeses em 4 de janeiro de 1961, na região algodoeira da Baixa de Cassange, província de Malange, em que reivindicavam melhores condições de trabalho e de vida, tendo resultado na destruição de 17 aldeias, no massacre e ferimentos de mais de 10 mil nativos. A luta de libertação nacional. A 4 de fevereiro de 1961, patriotas destemidos assaltam as cadeias e o quartel da Polícia Colonial em Luanda, dando assim início à longa luta armada de libertação nacional em Angola. Começava o processo de formação das primeiras unidades da organização militar na Frente Norte, sobretudo na primeira região e no exterior, que designou-se EPLA, Exército Popular de Libertação de Angola. Alarmado com este novo instrumento de luta, o colonialismo português montou um dispositivo repressivo político e militar, intensificou a corrupção de cidadãos nacionais, ao mesmo tempo em que promovia a formação de organizações fantoches à base tribal, reprimia as organizações clandestinas, desterrando patriotas para campos da morte no Bié, Menong e Tarrafal, em Cabo Verde, e tantos outros. Em dezembro de 1962, em Leopoldville, o MPLA realiza a sua primeira Conferência Nacional, que reestrutura o movimento, estabelece as linhas de orientação e elege um novo comitê diretor presidido pelo Dr. António Agostinho Neto. Foi nesta altura, após a conferência, que nasceu o EPLA, Exército Popular de Libertação de Angola. Em maio de 1963, em Addis Abeba, é criada a Organização da Unidade Africana OUA e o Governo Revolucionário Angolano no exílio, GRAI, integrado por elementos da UPA, que é legitimado pela OUA como única força que luta pela independência de Angola. Em consequência disso, ainda em 1963, o MPLA é expulso do Congo Leopoldville, passando a exercer as suas atividades a partir do Congo Brazzaville. Em 21 de janeiro de 1964, realiza-se a Conferência Nacional de Quadros, que procedeu a uma profunda reflexão sobre a sua organização e atividades futuras do movimento, tendo permitido o relançamento da sua atividade política ou militar. Em 1964, é aberta a segunda região, Cabinda, que foi um verdadeiro laboratório revolucionário que serviu de base para a abertura e o desenvolvimento de outras regiões político-militares. Importa sublinhar o papel mobilizador e informativo jogado pelos órgãos de informação do MPLA no decurso dos longos anos de luta de libertação nacional, tais como o programa radiofónico Angola Combatente e o jornal Vitória ou Morte, que mais tarde se transformou em Vitória Certa. Igualmente, o movimento sindical inicia a sua atividade com a fundação da União Nacional dos Trabalhadores Angolanos, UNTA, a 16 de abril de 1960,
em Leopoldville, organizando o trabalho coletivo de autossustento e de suporte das unidades de guerrilha e prestando apoio material e organizativo aos refugiados angolanos. A 18 de maio de 1966, é aberta a Frente Leste. Com essa ação prática, o MPLA decreta em 1967 a palavra de ordem Generalização da luta armada a todo o território nacional, estendendo-se para toda a Frente Leste, que englobava o Mochico, Cubango, terceira região, Lunda, quarta região, Bié, Uambo, Benguela e Kwanza Sul, quinta região, Cunene, Huila e Moçambique, sexta região. Nas zonas libertadas, são abertas escolas de instrução geral. É incrementada a assistência médica e medicamentosa, através dos serviços de assistência médica SAM. É dada a preparação política e militar aos novos aderentes à causa da libertação nos Centros de Instrução Revolucionária, CIR. Aos 14 de abril de 1968, tomba em combate o comandante José Mendes de Carvalho Ogiaenda, no ataque ao quartel do Exército Colonial Português de Caripete. Essa data passou a ser comemorada como o Dia da Juventude Angolana. Em agosto de 1972, na Frente Leste e posteriormente na Frente Norte, em dezembro de 1973, iniciou um movimento de reajustamento com um profundo debate dos militares sobre questões políticas, ideológicas e estruturais de organização, bem como sobre a própria condução da luta. O período que precede a Revolução Portuguesa de 25 de abril de 1974, na Frente Leste, as tropas coloniais incrementaram as suas ações militares, com uso massivo de aviação e de desfolhantes, que privavam as populações e os guerrilheiros da sua base alimentar. O fim do colonialismo e independência. A revolução ocorrida em Portugal ocorre em 25 de abril de 1974, protagonizada por um grupo de capitães portugueses, veio dar uma nova dinâmica à luta de libertação nacional em Angola. É neste contexto que as forças militares do MPLA decidem autonomizar-se e em 1 de agosto de 1974 são proclamadas as Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, FAPLA. O Congresso de Lusaka, em finais de julho de 1974, visava, entre outros objetivos, a superação das diferenças. E por não terem sido superadas, o Congresso nem sequer chegou a terminar. De 12 a 20 de setembro de 1974, em Lundoge, província de Mochico, realiza-se a Conferência Interregional de Militantes de todas as frentes de guerrilha e mesmo do interior reuniram-se, tendo sido eleito um comitê central e um burô político. Em 21 de outubro do mesmo ano, uma delegação do MPLA, chefiada pelo Dr. Agostinho Neto, assina nas Chanas do Lunhamés, na província de Mochico, o acordo de cessar-fogo com as autoridades portuguesas, resultante da Revolução do 25 de Abril em Portugal. Em 10 de novembro de 1974, chega a Luanda a primeira delegação oficial do MPLA, chefiada pelo camarada Lúcio Lara. Em janeiro de 1975, tiveram lugar 3 acontecimentos fundamentais para a independência de Angola. De 3 a 5, a Cimeira de Mombasa, onde o MPLA, a FNLA e a UNITA negociavam uma plataforma de entendimento e reconhecimento mútuo. De 10 a 15 de janeiro do mesmo ano, decorre a Cimeira de Alvor, em Portugal. É assinado um acordo entre o governo português e as 3 organizações políticas angolanas, em que definem as vias para a independência nacional a ter lugar a 11 de novembro de 1975. Em 31 de janeiro de 1975, é constituído o governo de transição, integrado por elementos do MPLA, FNLA, UNITA e governo português. É prevista a realização de eleições gerais e a instituição de um regime multipartidário. No dia 4 de fevereiro de 1975, Luanda assiste à maior manifestação política jamais vivida em Angola, com a chegada à capital do país do presidente Neto. É uma fase de grande euforia, patriotismo e de intensa atividade política, caracterizada pela constituição, por toda parte, de células e comitês do MPLA, integração massiva de mulheres na UAMA, dos jovens na JMPLA, dos pioneiros na OPA e dos trabalhadores na UNTA. O clima de desentendimento entre o MPLA, FNLA e UNITA, iniciado em maio de 1975, agrava-se em julho, tendo degenerado em renhidas batalhas pelo controlo, em primeiro lugar, de Luanda e, posteriormente, de todo o país.
Face às declarações belicistas e à extensão dos crimes dos bandos armados apoiados por mercenários, o MPLA proclama 26 de julho de 1975 a resistência popular generalizada contra os inimigos do povo, que teve um apoio massivo das FAPLA, de heróis anónimos do povo e militantes dedicados ao movimento. É aprovada em 10 de novembro de 1975 a Lei da Nacionalidade, um dos primeiros atos do poder instituído pelo MPLA. Forças conjugadas concentram-se no norte e no sul do país e desencadeiam uma ofensiva com o objetivo de tomar Luanda para impedir a proclamação da independência a 11 de novembro de 1975. Às 0 horas do dia 11 de novembro de 1975, no Largo 1º de Maio, o presidente Agostinho Neto, em nome do povo angolano e do Comitê Central do MPLA, proclama solenemente perante a África e ao mundo a independência de Angola. De 11 de novembro de 1975, em nome do povo angolano, o Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. Ainda em novembro de 1975, o Comitê Central do MPLA aprova a Lei Constitucional. O novo Estado tinha, assim, um instrumento fundamental e imprescindível para a sua estruturação e organização. A 14 de novembro de 1975, toma posse o primeiro governo de Angola independente e são dados passos na reorganização dos órgãos centrais e locais da administração. O Conselho da Revolução assume um papel preponderante como órgão supremo do poder do Estado em Angola, antes da instituição da Assembleia do Povo. O governo revolucionário do MPLA implementou uma política virada para o fim da guerra e para o desenvolvimento de Angola. O atraso e o caráter desproporcionado da economia herdados da sociedade colonial foram agravados pelas agressões externas e pelas destruições provocadas pela Segunda Guerra de Libertação Nacional, pela perda e paralisação dos equipamentos, pela fuga maciça de técnicos e pela desarticulação das relações económicas entre setores e regiões do país, bem como pela seca que atingiu várias regiões do território nacional. Em 3 de março de 1976, foi aprovada a Lei das Nacionalizações e Confiscos, que determinou a intervenção do Estado em todas as empresas estratégicas e aprovados os instrumentos legislativos do Estado. Começaram a ser aprovados os instrumentos decisivos para uma nova vida do povo angolano. É instituído o novo bilhete de identidade, nacionalizados o ensino e a saúde e criada a nova moeda nacional, o Kwanza, em 14 de agosto de 1976. Em outubro de 1976, tem lugar a segunda reunião plenária do Comitê Central, que, dentre outras questões, determinou a estratégia a seguir para o período difícil da nossa história. Foi adotado um regime de partido único para garantir e salvaguardar a soberania do país, a integridade e a unidade nacional. A 27 de maio de 1977, dá-se o fracassado golpe de Estado, liderado por Nito Alves, José Van Dunen, Cita Valles e outros dissidentes do MPLA. Em 10 de dezembro de 1977, o MPLA realiza o seu primeiro congresso ordinário, que o transforma de organização de massas em Partido do Trabalho, baseado na ideologia marxista-leninista. O partido aprova o novo programa e os novos estatutos, reformulando os seus princípios e métodos de atuação, delimita os critérios ideológicos, define a sua relação com a juventude e as organizações de massas e estabelece as bases para enfrentar a guerra interna e a agressão externa. No seu discurso de 16 de setembro de 1978, em Cabinda, o presidente Neto anunciou a libertação de todos os presos políticos, declarou a disposição do país de acolher todos os cidadãos angolanos desejosos de regressar à sua pátria. Os resultados desta política foram animadores, circunstância que foi observada
e que pode ser testemunhada por todos os angolanos de boa fé. Em 1979, é desencadeado um amplo movimento de retificação, que teve como pressuposto a estruturação do movimento, com os seus grupos de ação, os comitês de diferentes escalões e as comissões diretivas provinciais, que criaram as células, os comitês do partido de diferentes escalões, as assembleias e conferências, de acordo com os estatutos, que visava também o lançamento de um maior vínculo com todos os organismos da atividade política, económica, social e cultural do país. Dados apurados durante esse movimento, 12.094 militantes. O que nós queremos é que os operários e os camponeses tenham o poder e não a burguesia. O mais importante é a luta. Os angolanos e o MPLA sofrem um dos maiores abalos da sua trajetória, com a morte do presidente do partido e da República Popular de Angola, Dr. António Agostinho Neto, em 10 de setembro de 1979. Face à tragédia e como prova de uma forte coesão, o Comitê Central elege a 20 de setembro do mesmo ano para presidente do MPLA o camarada José Eduardo dos Santos. Aos 21 de setembro do mesmo ano, é investido nos cargos de presidente da República Popular de Angola, comandante em chefe das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, FAPLA, e aos 9 de setembro de 1980, presidente da Assembleia do Povo. Kwakuletu lubanga shiko, kwakuletu lubanga shiko, kwakuletu lubanga shiko. Ibakieti ipapela kumbo, ibakieti ipapela kumbo, ibakieti ipapela kumbo. Chituyeti trakula kushi, chituyeti trakula kushi, chituyeti trakula kushi. Debaweza otalongi, debaweza otalongi, debaweza otalongi, debaweza otalongi. Sangue de bawe, watu ambeza otalongi, de baweza otalongi, de baweza otalongi. De 17 a 23 de dezembro de 1980, realiza-se o primeiro Congresso Extraordinário do MPLA, Partido do Trabalho. O Congresso decide alterar o capítulo 3 da Lei Constitucional, tendo em vista a instituição da Assembleia do Povo e das Assembleias Populares Provinciais. De 1983 a 1988, foram realizadas 3 campanhas de recrutamento de novos membros para o partido. Ingressaram para o partido 33.040 membros. Em 1985, realizou-se a primeira Conferência Nacional do MPLA Partido do Trabalho, que teve como objetivo analisar o grau de cumprimento das orientações fundamentais saídas do primeiro Congresso. Ainda em dezembro de 1985, realiza-se o segundo Congresso Ordinário do MPLA Partido do Trabalho, que analisou a situação política, económica e social durante os 10 anos de independência e definiu a estratégia a seguir. Em 1990, o MPLA Partido do Trabalho realiza o seu terceiro Congresso Ordinário num período coincidente com o término da Guerra Fria. Nesse âmbito, encetou o processo de negociações com a África do Sul com vista à implementação da Resolução 435/78 das Nações Unidas para a independência da Namíbia, que culminou com a assinatura a 20 de dezembro de 1988 do Acordo de Nova Iorque, a retirada das tropas invasoras do país e o regresso das forças internacionalistas cubanas. Em julho de 1990, perante 18 chefes de Estado africanos, em Gbadolite, o governo consegue um entendimento de cessar as hostilidades com a UNITA, que foi imediatamente violado pela UNITA. Em abril de 1991, o MPLA realiza o seu segundo congresso extraordinário e aprova o novo programa e os novos estatutos adaptados às condições reais do país. Foi nesse congresso que o MPLA toma a célebre decisão para transitar o país
para um sistema multipartidário e para a economia de mercado. A democracia e a guerra pós-eleitoral. Os acordos de Bicesse. Os acordos de Bicesse, subscritos a 31 de maio de 1991 pelo governo de Angola, após um longo processo negocial com a UNITA, previa criar as condições básicas para o estabelecimento de um clima propício para a operação em Angola de profundas transformações políticas e económicas em paz e harmonia. Os acordos previam a cessação de todas as hostilidades militares, a formação de um exército único e apartidário, a extensão da autoridade do Estado em todo o território nacional, a livre atividade política dos cidadãos e partidos políticos e a realização de eleições para legitimar o exercício do poder político. Em maio de 1992 tem lugar o terceiro Congresso Extraordinário do Partido, sob o lema da reunificação da família MPLA. A partir desse Congresso, o partido designa-se unicamente MPLA, voltando a ser um partido de massas democrático. Foram marcadas as primeiras eleições gerais multipartidárias para setembro de 1992. De imediato, as autoridades legais angolanas instituíram um sistema multipartidário, através de uma lei de revisão constitucional aprovada pela Assembleia do Povo em 16 de setembro de 1992, e a economia de mercado. A 29 e 30 de setembro de 1992, realizaram-se as primeiras eleições gerais livres e democráticas da história de Angola, em que votaram 92% dos cerca de 5 milhões de eleitores inscritos. O MPLA venceu as eleições legislativas com 129 dos 220 assentos no Parlamento, e o seu candidato, José Eduardo Santos, alcançou 49,57% dos votos, muito próximo da maioria absoluta para as presidenciais, e o seu principal rival, Jonas Savimbi, obteve 40,7%. Entretanto, a UNITA retomaria a guerra após rejeitar os resultados eleitorais. O governo encarou a destruição do país com firmeza e serenidade, resistindo, porém, à tentação de ilegalizar a UNITA e impor o estado de sítio. Depois das eleições, o MPLA assegurou todo o processo de instituição dos órgãos resultantes do processo eleitoral. Aos 4 de dezembro de 1992, toma posse o governo saído das eleições, e aos 17 de outubro de 1992, a Assembleia Nacional, mesmo na ausência da bancada parlamentar da UNITA, consolida o Exército e a Polícia Nacionais, constituídos por elementos saídos das FAPLA e FALA. Em 20 de novembro de 1994, foi assinado o Protocolo de Lusaka, na Zâmbia, entre o governo de Angola e a UNITA, sob mediação do Maître Alioune Blondambey, representante especial das Nações Unidas em Angola, e a troika de observadores constituída pelos Estados Unidos da América, Portugal e Rússia. Em Lusaka, o governo decidiu fazer uma série de cedências além do acordo firmado, chegando a atribuir ao líder da UNITA o cargo de vice-presidente da República, alargar a participação de outros partidos políticos da oposição no Governo de Unidade e Reconciliação Nacional, bem como a atribuição de um estatuto especial a Jonas Savimbi, enquanto líder do maior partido da oposição. A todas estas cedências e a esta postura honrada do governo, a UNITA não correspondeu com nenhum gesto construtivo. Tal como os acordos de Bicesse, o Protocolo de Lusaka também foi violado por Jonas Savimbi, no seu desespero de chegar ao poder a qualquer preço. Contudo, o governo liderado pelo MPLA tem feito tudo para obrigar a UNITA a abandonar a via armada e voltar à legalidade. Aos 10 de dezembro de 1998, o MPLA realiza o seu 4º Congresso, que, dentre outras decisões, recomenda erradicar para sempre a guerra e os seus vestígios, quer ao nível das mentalidades, quer no domínio do tecido infraestrutural do país, consagrar os esforços principais à união dos angolanos num amplo consenso, com vista à reconciliação nacional, bem como ao engrandecimento da nação de Cabinda ao Cunene e do Mar ao Leste. A perspectiva de novas eleições mobiliza os militantes do MPLA para mais uma vitória eleitoral. A conclusão da reforma constitucional prevista para os próximos tempos marcará uma nova fase da vida democrática do país, pois a partir daí estarão reunidas as condições para a normalização definitiva do processo democrático angolano, ao garantir o funcionamento normal das instituições e a periodicidade da consulta
aos cidadãos através da realização de eleições regulares. O fim do conflito. Os esforços do MPLA e do governo para pôr fim aos longos anos de guerra não foram correspondidos pela UNITA, mesmo após a tomada de posse do GURN, no qual fazem parte vários representantes seus, tanto no governo como no Parlamento. Os sinais positivos de abertura e de vontade política para a paz, sempre demonstrados pelo governo e em especial pelo camarada presidente José Eduardo dos Santos, não foram capazes de remover a atitude belicista do Jonas Savimbi. As ações militares estão confinadas a certas regiões, numa guerra de baixa intensidade, que já não pode impedir que o país comece a sua reconstrução e o seu desenvolvimento. O governo já orientou as Forças Armadas e a Polícia Nacional para adotarem medidas de segurança que permitam melhorar a circulação de pessoas e bens, impedir a sabotagem das infraestruturas económicas e sociais e favorecer o reassentamento das populações deslocadas. Espero que aqueles que começaram a guerra concluam que o seu projeto não tem qualquer viabilidade e que procurem, sem mais hesitações, os caminhos da paz e da democracia. As derrotas consecutivas da UNITA, como resultado da estratégia militar montada pelas Forças Armadas angolanas, indiciavam com maior evidência a proximidade da paz. Mesmo a evidente supremacia militar no campo de batalha, o governo mostra a sua magnanimidade e volta a estender a mão a Savimbi, oferecendo-lhe mais uma oportunidade para a resolução do conflito por via pacífica. O caminho para a paz. A morte em fevereiro de 2002 de Jonas Savimbi, principal arauto da guerra e da destruição, abriu novas perspectivas e acelerou o caminho para a paz. As eleições de 1992 estão na origem da última e mais sangrenta guerra que o país conheceu. As próximas eleições devem ser, por isso, muito bem preparadas. É necessário que sejam criadas condições para ganhar a confiança de todos e garantir a mais ampla participação das populações neste processo. Nesta fase preparatória, o nosso partido pode tomar iniciativas no sentido de aprofundar a reconciliação nacional, de influenciar o governo para acelerar o processo de reintegração social dos ex-militares e do contínuo desarmamento da população civil. Os acordos do Luena entre as FA e as forças militares da UNITA e a assinatura do Memorando de Entendimento para a Paz em abril de 2002 selam definitivamente o compromisso para a paz. Seguiram-se as tarefas para a implementação dos acordos. Em todo o país, decorriam os desdobramentos para a execução dessas tarefas. No domínio econômico, o MPLA liderou a criação das condições para o relançamento da atividade econômica e da reconstrução das infraestruturas econômicas e sociais destruídas ao longo dos anos de conflito armado. A visita do presidente do MPLA e da República, José Eduardo dos Santos, aos Estados Unidos da América, abriu, no campo diplomático, uma nova porta na arena internacional e fortaleceu a iniciativa do governo ao processo de paz, tendo criado uma nova visão para o chamado problema angolano. O 5º Congresso do MPLA, realizado em Luanda, avaliou a vida interna do partido e traçou uma nova estratégia para os anos seguintes. O nosso partido não pode perder de vista essa ligação forte com o povo
o alimenta e mantém permanentemente viçoso, dinâmico e sempre pronto para novas e árduas batalhas políticas. Faremos tudo isso baseados nos estatutos, no programa e na estratégia aprovada neste Congresso. Neles não existem orientações dogmáticas, descarnadas da própria vida e da nossa realidade histórica, política e cultural. Tudo é factível e pode contribuir de forma positiva para transformar a realidade, sendo para tal necessário ação, dedicação, perseverança e saber, para que a sua materialização seja um êxito e possa contar de facto com o aplauso de todos os cidadãos. Podem contar sempre comigo, assim como eu conto convosco. O 5º Congresso do MPLA fica assinalado na história de Angola como um verdadeiro marco de uma Angola nova. Ele relançou as bases para o fortalecimento e consolidação do processo democrático e da reconstrução nacional. Queremos, de facto, transformar Angola num canteiro de obras no futuro e acelerar a reconstrução e o desenvolvimento econômico e social do nosso país. O esforço realizado pelo MPLA no quadro democrático, as reformas de âmbito econômico, cujos efeitos começaram a refletir-se na vida das populações, granjearam o respeito da comunidade internacional no quadro da ONU, onde, desde finais de 2003 e meados de 2004, Angola ocupou o cargo de membro não permanente do Conselho de Segurança. De lá para cá, o MPLA vem liderando a construção da democracia, procurando consensos e entendimentos, com vista a uma vida melhor para os angolanos, de acordo com padrões internacionalmente aceitos, mas sem descurar as raízes de convivência e organização africanas. Destaque especial vai para a Agenda Nacional de Consenso, que permitirá uma governação equilibrada nas próximas décadas, independentemente das alternâncias políticas que, entretanto, possam vir a ocorrer. É com esta perspectiva que, desde 2004, se tem vindo a encetar esforços para a paz na província de Cabinda, cujo ponto mais alto ocorreu em agosto de 2006, com a assinatura de um memorando de entendimento com a FLEC. O MPLA, como a maior força política de Angola, tem a responsabilidade histórica de juntar todas as sinergias nacionais para construir o país que os angolanos querem e desejam. Esta é a razão de ser do nosso partido, a razão da sua fundação em 1956 e da luta que nos une hoje nas tarefas da consolidação do Estado democrático e da reconstrução nacional, em torno da figura do querido presidente José Eduardo dos Santos. É mesmo cedo, é mesmo para plantar, juntos para colher. Estamos juntos na paz, juntos num só país. Uma nação solidária, uma Angola mais feliz. MPLA é Angola, estamos juntos numa só voz. Agora é a vez de Angola, Angola depende de nós. MPLA é Angola, estamos juntos numa só voz.